praticamente já não temos visto mais quimbandeiros, né? Casa de quimbanda, todas as coisas. Por quê? Porque mudou-se apenas o método. O método de atuação é que mudou. Quando alguém, por exemplo, ia na casa do quimbandeiro, o quimbandeiro fazia o quê? Se mexia. Se mexia. A tua mãe está a te fazer isso. É o teu tio que está a te fazer isso. É o teu vizinho. É exatamente as coisas, as práticas que esses profetas têm feito. Quando aparece alguém que vai pregando conceitos humanos e tudo que ele fala não está fundamentado nas escrituras, então é para deitar. Se é um livro, você deve rasgar. Ok. Exatamente. Então, se é quantidade de livro, queima. Se conheço um profeta de Deus, eu vou lhe responder que não. Aqui em Angola, não conheço. Não, porque eu vejo mais gerente ao invés de profeta, cliente ao invés de crente, produto ao invés de bênção e shopping ao invés de igreja. Porque igreja é conjunto de pessoas reunidas formando o corpo de Cristo. Exato. Você vê em tudo que é esquina, tem profeta. Ou seja, numa rua tem 3 profetas. Numa rua tem 3 porta-voz de Deus. Na verdade, o falso profeta, ele prega aquilo que o povo quer ouvir. Não o que o povo deve ouvir. Qual é o público dele? Os membros dele estão considerados como pessoas mundanas. Tá a ver? Por que eles são enganados? Porque eles não estudam as escrituras. Rádio 20 é líder em audiência na net. Olá, audiência ouvinte, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20 e hoje, portanto, hoje são 15 de novembro, o ano é 2024, sexta-feira, 17 horas e 53 minutos na rádio. Hoje vamos conversar com Noel, portanto, Noel Tanda, está correto? Noel Tanda é o convidado de hoje. Vamos aqui avaliar um pouco a posição dos profetas nos dias de hoje. Por aqui, pela Rádio 20, por aqui já passaram muitos profetas. Naturalmente, uns defendiam o mesmo que o outro já havia defendido, o mesmo que o outro defende, outros defendiam pontos diferentes. Depois houve muitas contradições no seio disso. E aí a gente faz confusão e sem entender quem é o verdadeiro, o falso profeta, e também sem entender qual é o papel do profeta atualmente. Fala-se que o profeta é a boca de Deus, e, contudo, até que ponto os nossos profetas por aqui passaram também são ou não boca de Deus, como se diz, como deve ser também. Então vamos aqui conversar com Noel Tanda a fim de saber, na verdade, até que ponto ou qual é a posição dos profetas nos dias de hoje. Noel Tanda, boa tarde, evangelista. Sim. Noel Tanda é evangelista, fica a nota. Está aqui conosco para conversar. Noel Tanda, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, sim. Muito gosto de ter-te aqui e obrigado por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado, sim. Primeiramente, devo agradecer a Deus, sim, pelo fôlego de vida que nos concedeu, porque dormir e acordar não é um hábito, mas sim é dom de Deus. E se estamos aqui é porque Deus nos deu mais uma oportunidade de nos entregarmos a Ele, não por metade, mas sim por completo, né? Maravilha, muito exatamente. Bom. Não por metade, mas sim por completo. Por completo, boa exatamente. Dica. Agora, Noel, eu gostava de entender uma coisa. Como é que você está já agora? É evangelista há quanto tempo? Desde 2000, sim, desde 2016. Sim, desde 2016 que sou evangelista. Desde 2016? Desde 2016, exatamente. Ok. Quais são os desafios que tem identificado enquanto evangelista? Muito, na verdade. Microfone sempre, Noel, por favor. Sim, exatamente. Muitos desafios no campo. Porque na verdade as pessoas não querem saber de Deus, não querem ouvir a verdade, porque no livro de João 8, verso 32 diz que e conhecereis a verdade e a verdade exatamente. Então na verdade você começa a ver que as pessoas não querem nada ser liberto. Então é um desafio muito grande. Você bate a porta, você é rejeitado, mas Deus está conosco, o trabalho mesmo é dele e a obra avança. Exatamente. A obra avança, muito bem. Nas tuas caminhadas, nas tuas procuras, na fase em que quando você vai evangelizar alguém, sim, e já houve situações em que essa mesma pessoa fugiu de ti e não quis ser evangelizado, mesmo depois de marcar um compromisso contigo? Exatamente, isso acontece. Acontecia. Você marca um compromisso que no dia X, dia tal, estarei aí. Até a pessoa aceita, né? Só que na hora H, a casa está fechada. Você não sabe se ele saiu, se fechou. Mas
Depois você ouve um relato que o fulano está mesmo aqui no vizinho, só não quer sair. Mas continuamos sempre. Continuamos. Exatamente. Sim. Quem faz a obra, na verdade, é o Espírito Santo. Exatamente. Porque o Espírito Santo é quem nos convence dos pecados, exatamente isso. Muito bom. Vamos entrar então direto na nossa conversa, né? Sim. Eu queria entender o que é um profeta. Exatamente. O que é um profeta? Primeiro ponto, o profeta é uma pessoa, certo? No princípio, Deus falava com o homem diretamente, né? Antes da queda, né? No caso com Adão. Só que depois da queda, Deus começou a falar com o homem em função de um representante dele na terra, né? Que é o profeta, né? Porque o profeta é aquele que fala por inspiração divina, aquele que recebe as instruções do alto, né? O profeta é aquele que fala o que Deus manda. A título de exemplo, ou seja, a palavra profeta vem do grego, que significa intérprete, aquele que interpreta, porta-voz. Se pegarmos a Bíblia no livro de Jonas, Jonas foi um profeta. No livro de Jonas, no seu primeiro versículo, né? Primeiro capítulo, primeiro versículo, e Deus apareceu a Jonas. Apareceu o Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Ou seja, o pecado era tão grande que chegou num ponto que Deus se levantou. Então mandou o seu profeta. Lembrando que eu disse que o profeta é a voz de Deus. Certo. Fala o que Deus manda. E o Jonas foi à cidade e falou o que Deus mandou. E o povo se arrependeu, se entregou, né? Voltou para Cristo. É exatamente isso. Então o profeta é a voz de Deus, certo? A voz de Deus na terra, exatamente. A voz de Deus na terra, muito bom. E qual é a função do profeta? Exatamente. A função do profeta é ensinar a verdade, instruir, não é? Corrigir o povo, levar o povo ao arrependimento. Arrependimento significa metanoia, mudança de comportamento, atitude. Ou seja, a função do profeta é ajudar a edificar a igreja, de acordo com 1 Coríntios 14, verso de número 3. O profeta recebe a revelação do alto e transmite ao povo. Neste caso, se existirem profetas que não tenham estas iniciativas, estas funções, podemos considerar que este é um falso profeta? Sim, porque a Bíblia é a perfeita palavra de Deus e é perfeito para o entendimento do homem, né? Deus, por exemplo, fala conosco por intermédio da sua palavra e nós falamos com Deus por intermédio da oração. Então, as instruções, você vai receber o que está escrito. Exatamente. Quando aparece alguém que vai pregando conceitos humanos e tudo que ele fala não está fundamentado nas escrituras, então é para deitar. Se é um livro, você deve rasgar. Exatamente. Então, se é quantidade de livro, queima. Hoje aqui em Angola temos pessoas, já identificaste algum profeta com essas funções que você acabou de referenciar? Muito obrigado. Profeta de Deus, no tempos de hoje, temos profeta de Deus. Agora, se me perguntares, né, no caso, se conheço um profeta de Deus, eu vou lhe responder que não. Aqui em Angola, não conheço? Não, porque eu vejo mais gerente ao invés de profeta, cliente ao invés de crente, produto ao invés de bênção e shopping ao invés de igreja. Porque igreja é conjunto de pessoas reunidas formando o corpo de Cristo, exatamente. E uma das funções do profeta é instruir esse povo. E por que é que se dizem ser profetas? Exatamente. Lá no livro de 1 de João 4, né? Como é que podemos já identificar um profeta, né? No livro de 1 de João 4, verso de número 1, diz o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, antes provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Exatamente. No mundo, você vê em tudo que é esquina, tem profeta. Ou seja, numa rua tem 3 profetas. Numa rua tem 3 porta-voz de Deus. Exatamente. A revelação que eles recebem é única de Deus. O conteúdo é o mesmo, mas se chamam de feiticeiro.
Esse é falso, aquele é falso, vai morrer. Agora a pessoa fica a se perguntar se de facto a inspiração que eles defendem é a única fonte de Deus, no caso, né? Ok. Exatamente, é isso que tem acontecido. Na verdade, o falso profeta, ele prega aquilo que o povo quer ouvir, não o que o povo deve ouvir. É característico de um verdadeiro profeta chamar o outro profeta, ainda que seja falso, chamar publicamente de falso? Um verdadeiro chama o falso de falso? O que é falso deve ser exposto, tá, né? Tem que ter assim a olho nu. Porque se nós continuarmos só... Mas fala-se que quem julga é Deus. Não, devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Então, se a pessoa é gatuno, você vê que ele é gatuno, você não pode falar que ele é gatuno. Se ele é falso profeta, ele prega aquilo que o povo quer ouvir, não que o povo manda, né? Que é a salvação da alma, não daquilo que o povo fala, ou seja, que a Bíblia manda. Então, esse é um falso. Ele não prega o evangelho genuíno, né? O evangelho que salva, que leva o pecador à santidade, exatamente. O profeta prega aquilo que o povo quer ouvir. Então, queres me dizer que ele é capaz de, dada a situação, a ansiedade do povo em que ele portanto, prega, sim, ele identifica que tem muito problema de desemprego, arroz problema de cesta básica, o valor do arroz é muito alto. Ele pode chegar aí na sua igreja e dizer, olha, daqui a 6 meses vai ter emprego para todo mundo. Daqui a 2 meses o arroz vai baixar, a cesta básica, o valor da cesta básica também vai baixar. Ou seja, ele prega o que você quer ouvir em função da situação social que esse povo vive. É exatamente isso. Vê, o é aproveitador. Sim, ele se aproveita, porque... Microfone. Exatamente. No livro de Mateus 24, verso de número 24, diz o seguinte: e surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E se recuarmos no livro que nós lemos aqui na 1 de João 4, verso de número 5, diz que eles são do mundo, e por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. A mensagem é de autoajuda, é teologia da prosperidade, é cura, entre aspas, é libertação. Você é liberto, você vai lá num culto de libertação hoje, você é liberto. Amanhã, quando você voltar, você é possesso novamente de demônio. E eu perguntei: que tipo de libertação é essa? Então, você vê que a Bíblia diz que eles são do mundo e falam do mundo, e o mundo os ouve. Esse mundo aí, não é o mundo tipo a pessoa que está lá na barraca, não. Quem ouve? Onde é que ele está? Ele tem uma igreja. Qual é o público dele? Os membros dele estão considerados como pessoas mundanas. Tá a ver? Por que eles são enganados? Porque eles não estudam as escrituras. Quando você conhece o verdadeiro, dificilmente você será enganado. Você dará conta, você vai conseguir detectar o que é falso, o que é verdadeiro. E quando você não estuda, você é levado em todo o vento de doutrina. Muito bom. E o milagre acontece mesmo. Muito bom. Bem, e já agora, como é que vamos explicar os milagres que têm acontecido nas igrejas de acordo à Bíblia? Porque eles chegam, fazem assim, te mexe na cabeça, te empurra, e depois já me libertou. Estes milagres e outras coisas mais que vai acontecendo nas igrejas, como é que vamos explicar? Que estes falsos, que esses profetas que se dizem ser verdadeiros têm feito nas suas igrejas? Acabei de explicar agora Mateus 24, verso número 24. O que acontece na verdade? Praticamente já não temos visto mais quimbandeiros, né? Casa de quimbanda, todas as coisas. Por quê? Porque mudou-se apenas o método. O método de atuação é que mudou. Você já não vai ver casa de quimbandeiro, mas você encontra muitas casas, muitas igrejas, né, dizendo que é profeta. O que acontece? O espírito que habitava no quimbandeiro é exatamente o espírito que habita no falso ou neste profeta aqui. Porque quando você ia lá quando alguém, por exemplo, ia na casa do quimbandeiro, o quimbandeiro fazia o quê? Se mexia. Se mexia. A tua mãe está te fazer isso. É o teu tio que está te fazer isso. É o teu vizinho. É exatamente as coisas, as práticas que esses profetas têm feito. Quem está te enfeitiçando é teu avô. A tua mulher está te traindo com o vizinho de trás. Qual é o valor que está a agregar à sociedade? Isso está a destruir a família. E Deus não trabalha assim. Você vê, profeta Natan corrigiu
o rei Davi em particular. Então é assim, o profeta de Deus deve proceder assim, desse jeito. Mas em função das mensagens também você dará conta, né? Se realmente está a falar de Cristo, se o Cristo é o centro da mensagem ou mensagem apenas... como se há pouco tempo o evangelista Noel Tanda esteve a dizer que eles pregam para a gente, pessoas ignorantes, desprovidos de conhecimento sobre a Bíblia. Exatamente. Então ele aproveita e essa gente, esses profetas motivam o conhecimento da Bíblia os seus pregados? Não motivam? Não vai motivar, porque se motivarem, o povo estará, no caso, ou seja, terá conhecimento, de acordo com João, né? Verso de número 8, capítulo 8, verso de número 10. Conhecereis a verdade vos libertará. Só conhecer a verdade não liberta. Você precisa praticar, colocar em prática. Então, se você conhecer a verdade e colocar em prática, as igrejas vão ficar vazias. Essas igrejas vão ficar vazias. Entendido. É exatamente isso, sim. Entendido, perfeitamente. Uma questão. Hoje, algo que eu identifiquei que nas igrejas, ao invés de falarem mais de Deus, o quão Deus é bom, é bonito, falam mais de diabo, Satanás, apresentam mais as valências do diabo. O diabo é isso, faz mal. Agora que a pergunta na verdade é, o que é que esses falsos profetas pregam nas suas igrejas? O que é que os falsos profetas pregam nas suas igrejas? Primeiro, como cristão deve ter em mente que deve saber ou se perguntar qual é a missão de Deus. A missão de Deus. Você, se abrir as escrituras, em livro de João 3, verso de número 16 a 17, né? Diz que Deus enviou seu Filho a este mundo, ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, qual é a missão de Deus? Salvar a humanidade. Agora, também deve se perguntar, qual é o fim da pregação? O fim da pregação é salvação. Deus quer salvar a humanidade, o fim da pregação é salvação. Então, qual é a mensagem que salva? Romanos 1, verso de número 16. Se anuncia o evangelho, ou seja, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego. O que transforma? Evangelho. Evangelho é o que? Poder de Deus. Então, como pregador de Cristo, ou profeta no caso, qual é a mensagem? Mensagem da salvação. Então, o centro da mensagem tem que ser Cristo. Mensagem cristocêntrica. Cristo é o centro da mensagem. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje não é isso. O homem é o centro. A mensagem é antropocêntrico. O homem é o centro das atenções. Na verdade, o falso profeta, a glória é para ele, não é para Deus. Os benefícios próprios, ele faz isso por benefício próprio, enganando aqueles que não gostam de estudar a Bíblia, porque cristão mesmo, uma boa parte não gosta de estudar a Bíblia, por isso é que estão a ser enganados. E esses falsos profetas sabem que estão a confundir muito a opinião pública, sabem das possíveis desgraças e da não motivação que podem estar a causar a um possível evangelista, né? Assim que se diz, né? Sim. É que ele está motivado com a Bíblia, está motivado com Deus e de repente ao ouvir certas afirmações, pregações destes falsos profetas podem se desmotivar e resumindo, eles sabem que estão a matar ou a enfraquecer a palavra de Deus. Ele sabe exatamente. Bíblia. E esse é o propósito mesmo, né? João 10, verso de número 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, o objetivo deles é esse. Por exemplo, se tiver aqui um homem de Deus, né? E 3 falsos, né, que não professam a fé de Cristo. Então o que eles vão fazer? Vão começar a criar todas as confusões para confundir as pessoas. E como o povo não estuda, então eles começam a ganhar público. Exatamente. Isso é a missão deles. É para confundir mesmo, enganar e conseguir tirar alguns benefícios. Porque se você pega essas igrejas que tem muita gente, está lotada de pessoas, pega pelo menos 50 membros dessa igreja, testa
com as escrituras, estão reprovados, não sabem nada. Não sabem. Ele só sabe falar, Deus te repreende. Eu serei rico, essas coisas aqui. Tá sabendo? Se não das escrituras, ele não sabe nada. Não sabe nada. Pois é. Dê um exemplo de 2 pregadores angolanos que pregam mensagens diferentes. Ok. Se a fonte é única, a mensagem tem que ser única também, exato. Né? Mas o que temos visto, na verdade, são 2 homens de Deus, né? Evangelistas. Dizendo que são 2 homens de Deus, um evangelista ou profeta. Sim, evangelistas, profetas, são de Deus, pregam o evangelho, mas a fonte é única, que é a Bíblia, mas o conteúdo é diferente. É diferente, até debatem, discutem. Outro chama de feiticeiro. Então. Primeiro ponto é, quando há um debate desse, ou os 2 são falsos, ou um é verdadeiro. E o falso é que faz mais barulho, para tentar confundir as pessoas, né? Eu vou dar exemplo de 2 pregadores que são notórios, sim, que quase todos conhecem, defendem, né? pontos diferentes. Exatamente. Conheces o pregador do despido, vestido e revestido? Não conheço. Sadraque Manolo Faquenda. Já ouvi. Ok. E temos um outro que é o profeta mais rápido de Angola, né? Ok, então você pega essas 2 pessoas. Profeta mais rápido única. De Angola? Sim, a profeta mais rápido. Os ouvintes conhecem. Não, mas eu não sei. Não, o apresentador também. O Paulo conhece. Eu não conheço, sério. Não quero aqui citar nomes, né? Depois para não... Mas, Exatamente. Então você pega o pregador do despido, vestido, revestido. Mais rápido de Angola, estás a referir a quê? De rapidez mesmo? De rapidez. As revelações são rápidas, o resultado é na hora. Isso é igual. Tá bem, exatamente. Mas eu estou a ver quem é. Ok, exatamente. Então você pega os 2 pregadores, você agora vai analisando as mensagens. Você vai dar conta que uma mensagem é cristocêntrico e outra mensagem é antropocêntrico. Que ele é o centro e o que ele fala é apenas coisas da terra. Este é o profeta mais rápido. É o profeta mais rápido, exatamente. E normalmente o falso mesmo tem audiência. Ele arrasta povo. O falso arrasta povo? O falso arrasta povo, por quê? Exatamente. Porque o povo não estuda. Oséias 4, verso de número 6. O meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. Conhecimento liberta. Por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do Senhor teu Deus. Olha o verso de número 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana. O povo não estuda, claro que será enganado. É exatamente isso que tem acontecido. Sim, Então eles aproveitam na fragilidade do povo. Agora, se o povo começar a estudar as escrituras exatamente, esquecendo só dos conteúdos do pastor, porque o apóstolo Paulo, quando ia nas suas missões evangelísticas, todas as coisas mais, quando ele falava, o povo também consultava, os berianos consultavam, porque você precisa confrontar a mensagem do profeta ou do pregador de acordo com as escrituras. Tá vendo? Então, o que ele está a falar tem que estar de acordo com as escrituras. Não pode ferir o princípio. Ok. Quando se fere o princípio, isso já é outra coisa. Isso já não é Evangelho de Cristo. Ok. Em Angola temos... Olha, quase que Angola está a superar o Brasil. É tudo que canto é profeta, criança profeta, avô profeta, tudo que canto tem profeta. Ele se acha profeta? Ele sim, falaste. Ele se acha profeta, ele não tem chamado. Ele mesmo se acha profeta. Mas a partir de que momento, deixa eu uma coisa, a partir de que momento é que um falso profeta entende que é profeta? A partir de que momento que um falso profeta entende que... Desde o princípio mesmo. Ele acorda assim do nada e diz, sou profeta. Sim, é isso que tem acontecido. Porque o chamado não tem. Profeta tem chamado, ele sabe a data. Tem um princípio. Ele sabe o dia que foi chamado. Esse acordou é profeta. Decorou 5, versículo 10, é profeta. Nas suas andanças encontrou uma varanda aí que estão a arrendar. Já é casa de Deus. O que é que acontece? Falou que Angola vai ganhar 2-0, Angola ganhou 2-0. É profeta. E essas profecias mesmo acontecem. É para enganar mesmo o povo. Não, Deus mesmo está aqui. Ele falou e aconteceu. Agora, me diz uma coisa, Noel, evangelista Noel, o que pode acontecer com os crentes desses falsos profetas, caso eles comecem a ler a Bíblia, as escrituras, tenham conhecimento das escrituras? Muito boa pergunta.
O que é que pode acontecer de facto? Eu vou citar 3 capítulos e versículos. Primeiro, que já recitamos aqui, né? Em João 8, verso de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o cristão, né, membro do profeta, pegar as escrituras, se desfazer da pregação do profeta ou do pastor, pegar as escrituras, começar a estudar, ele vai conhecer a verdade. Agora, só que ele precisa colocar em prática. Quando ele coloca em prática, o que é que vai acontecer? Apocalipse 18, verso de número 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não se incurras nas suas pragas. Então ele vai sair. Não, afinal o meu mesmo nem é aqui. Então, se de fato você é de Deus, Deus não vai te deixar por muito tempo numa igreja onde ele não está. É impossível. É impossível. Então você sai, e quando você sai, o Espírito Santo se responsabiliza em te levar numa outra área, né? João 10, verso de número 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Assim me convém agregar para que haja um só rebanho e um só pastor. É isso que vai acontecer. Muito bom, muito bom. Já estamos quase no final da nossa entrevista. Sim. E o que é que esses falsos profetas não têm receio do julgamento de Deus? Não tem. Você vê, diabo conhece toda a verdade, mas nunca se firmou na verdade. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E o propósito do diabo é levar uma boa parte dos seres humanos com ele à perdição. Então, ele faz como o diabo traz os seus agentes, no caso demônios, que se dizem ser pastor, começam a se instalar nessas igrejas aí, começando a falar, pregar que há paz enquanto não há paz. Que eu liberto, Deus liberta. É todas essas coisas que têm acontecido. O que pode acontecer com os fiéis dessas igrejas, continuando estando lá, continuando nessas igrejas, e quando chegar o julgamento de Deus, o que poderá acontecer com essa gente? Morte eterna. Morte eterna. Mas se ele foi inocente, se ele não conhece a palavra, ainda assim? Não, se ele está ali porque está conhecendo a palavra, tem alguém que está lhe instruir. Não, é raro como então. Errada, a palavra errada. Errada? Do falso profeta. Logo, o culpado é mesmo ele, porque ele tem as escrituras, a Bíblia perfeita, a palavra de Deus. O nosso problema é que nas nossas casas está lá aberta a Bíblia, no livro de Salmos 91. Está lá toda poeirada, nunca leste, só abriste e deixaste aí. Mas você é cristão. É verdade, nem eu entendo, eu até quero encontrar a resposta. Eles deixam assim, então eles não estudam as escrituras, eles dependem apenas dos conteúdos do pastor. Por isso é que você vê que em alguns debates, né, quando as pessoas estão aí a falar de Deus, as pessoas nem sequer têm um versículo. Ele só fala por conceitos humanos, ou daquilo que ele ouviu do seu pastor. Se ele abrir as escrituras, ele pergunta qual é o versículo, o capítulo, né? Estamos aqui na nossa conversa, um dos nossos amigos que está aqui disse que, tem a Bíblia na mente, ele perguntou, acha que o capítulo e versículo não conseguiu mostrar. Tá a ver? Então é isso que tem acontecido. Mas falou algo. Falou, mas tem que provar pelo menos, sim, né? Disse que estava na Bíblia. Tem que mas provar. Agora, quando lhe perguntei o versículo do capítulo, se perdeu. São essas coisas de ouvir falar do pastor. Exatamente. Tá, e caiu no ridículo. Ficou envergonhado, ficou borrado. Exatamente. Tá bem. Obrigado pela sua presença, muito evangelista Noel Tanda. Muito gosto em ter-te aqui. Do nosso lado está tudo dito. Queres deixar mais alguma informação? Não, é tudo. É tudo? Sim. Muito obrigado mesmo por vir à Rádio Ouvinte, despertar aqui, tá? Muito obrigado, sim. Volte sempre. Obrigado. Ouvinte, foi a conversa com o evangelista Noel Tanda, despertou, abriu cabeça, abriu mente, libertou. Agora, tá aí. Se não entendeu, acompanhe mais uma vez a entrevista. Se não entender, acompanhe novamente. Se não entender, repita a entrevista até entender. Isso. Tá certo? Depois não diga que não foi alertado. Contudo, obrigado por ter trazido. Muito obrigado, que agradeço. Exatamente. Ouvinte, obrigado também pela sua presença e audiência na rádio. Muito gosto em tê-lo do outro lado. Foi mais uma entrevista aqui no seu programa. Entrevistas na Rádio Ouvinte. E técnica e seleção musical, o seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Monsta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa noite já. Boa noite.